Além do Dia Internacional da Mulher, o mês Março Lilás é dedicado também à campanha de prevenção daquele tumor maligno que afeta a parte inferior do útero. A doença é uma das maiores causas de morte por câncer entre mulheres no mundo. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou o diretor-presidente da Fundação SECOM, que é o ginecologista e mastologista, Dr. Gerson Mourão, que já está conosco aqui. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Grupo Diário de Comunicação, na Rádio Diário, com transmissão pela Record News Manaus e também pela live do D24am.com. Seja bem-vindo, bom dia. Patrick, bom dia. Obrigado por essa oportunidade de estar dando para nós divulgarmos esse Março Lilás. É um momento muito importante para a Fundação e particularmente para o Estado. Bem, qual é o tema dessa campanha do Março Lilás esse ano de 2020? O tema dessa campanha é o que vai ser sempre o nosso tema, que é o combate ao câncer do colo. Nós carregamos um enorme flagelo. Ontem, na abertura do Março Lilás, eu dizia o seguinte: quando eu ia para os congressos, que eu me encontrava com os colegas há mais de 20 anos atrás, eles diziam assim: Gerson, poxa, mas que cidadezinha sua, né, cara? Lá só tem leproso, né? A ideia que as pessoas tinham, porque a lepra comandava, nós tínhamos muita lepra dentro do estado. Naquela época lá, né? Hoje, vergonhosamente, o que marca o nosso estado é justamente o câncer do colo. É praticamente o único estado brasileiro onde nós temos ainda as pessoas morrendo por câncer de colo do útero. Agora, veja só, a quantidade é tão grande que você vai se assustar, porque é assim, morre a cada 1 dia e meio uma mulher. Aqui no Amazonas. Aqui no Amazonas. Mas por que esses índices são tão altos aqui no estado? São tão altos porque nós precisamos interferir em alguns pontos. As mulheres, às vezes, fazem o exame, não é que elas não façam, não. Por exemplo, no interior do estado, nós tivemos uma amostra que nos assustou. Elas fazem o exame e levam em torno de, pelo menos, 6 meses para elas terem esse resultado. Ora, um exame com 90 dias, ele já perde o valor dele. Então, é por isso que nós temos, uma das causas seria essa. Mas, doutor Gerson, por que toda essa demora 6 meses? O senhor acabou de dizer que em 3 meses um exame já perde a validade. Pois é, isso nós identificamos desde o ano passado e nós estamos fazendo um grande movimento, inclusive em relação ao Estado. E o que é que nós vamos fazer nesse momento? Qual é o grande startar no tratamento do câncer do colo? As mulheres, elas tinham esse problema no interior. Esperamos acabar esse ano com isso, que elas façam o seu preventivo. E aí, quando esse preventivo dava alguma coisa alterada, elas iam para a cidade. Na cidade, elas faziam uma biópsia, esperavam o resultado e faziam uma cirurgia chamada conização. Nós quebramos isso. O que é que nós vamos fazer? A partir do mês de abril, nós vamos sair a cada 6 meses para o interior, para cidades, para municípios polos. Nesse interior, aquelas pacientes que tiverem com o exame alterado, nós não vamos fazer biópsia, nós vamos cortar o colo delas. Se não der nada, aquelas mulheres estão curadas. Se der alguma coisa, elas vão ser encaminhadas imediatamente para o SECOM, portanto, elas não vão ficar perdidas dentro desse universo aí. Essa ação que o senhor está dizendo nos municípios polos, esse cortar elas, vai ser lá no município polo? Lá no município. Há condições para isso? Não há. Para você ter uma ideia, esse procedimento, o útero é como se fosse uma garrafa. Então, você corta o gargalho da garrafa. Essa é a cirurgia que a gente chama de cirurgia preventiva para o câncer do colo. É uma cirurgia vai demorada? Ser o maior avanço. É uma cirurgia que demora 15 minutos. 15 minutos. No SECOM, nós mudamos toda a nossa dinâmica. O que é que nós fazemos? Em ambulatório mesmo, né? Você aplica uma anestesia local e corta o colo dela. Esse colo do útero que todos nós falamos, nós comunicadores, o que é esse colo do útero onde o câncer acaba se desenvolvendo ali, que é uma das maiores causas de morte das mulheres? O colo do útero seria a ponta do corpo do útero, né? É uma forma de uma garrafa. O corpo fica dentro do corpo da mulher mesmo. O corpo da garrafa ali? Da garrafa. Aí tem um gargalo ali. O gargalo fica para fora. Na boca da garrafa é que se desenvolve o câncer do colo. E ele se desenvolve por quê?
uma relação sexual desprotegida, sem camisinha, daí a importância da camisinha. Não é só para o câncer de colo, mas também para essas outras doenças sexualmente transmissíveis. E aí o que acontece? Ela adquire a doença por uma relação sexual. A causa é uma relação sexual desprotegida. Exatamente. O câncer do colo, é importante que a população entenda, se trata de uma doença sexualmente transmissível. Pois é, por isso é que ele é prevenível. É o primeiro câncer no mundo, desde a década de 50, que existe um preventivo para ele. E nós não conseguimos debelar ele dentro do nosso estado. Primeiro que nós estamos conversando com um dos maiores especialistas nessa questão, que é o Dr. Gerson Mourão. Não é à toa que ele é o diretor-presidente da Fundação SECOM. É ginecologista, é mastologista também. Bem, o senhor disse uma frase que ela é bem interessante. Talvez seja o primeiro câncer que tem cura, né? Sim, historicamente é o primeiro câncer de colo do útero. Pois é. Que tem cura. Mas tem cura se tratado antecipadamente, se diagnosticado antecipadamente? Então, eu vou te mostrar o tripé sobre o câncer do colo. Nós já temos uma geração que não vai ter câncer de colo do útero, que foram as crianças que a doutora Mônica, no movimento na época do Omar Aziz, fez. O primeiro estado a receber a vacina foi o nosso. Foi o HPV? O HPV. Então, aquele grupo que tomou a vacina, nós já temos um grupo dentro de Manaus sendo acompanhado, que certamente esse grupo não vai ter câncer do colo. Está protegido. Por causa da vacina. Então, a vacina ela vai proteger do câncer do colo. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, as pessoas, quando fizerem um preventivo, elas têm que ter um acesso imediato quando esse preventivo estiver alterado. O que não pode são as pacientes, na rede pública, fazerem o seu preventivo e, quando chegam no SECOM, a doença já está avançada, que é o que acontece. E é por esse motivo que nós, quando eu assumi essa gestão, eu reuni o grupo da ginecologia e disse: nós temos que sair dos muros da Fundação SECOM. E sair dos muros da Fundação SECOM é nós irmos ao interior. O interior dos municípios que nós temos, doutor Gerson... Deixa eu só completar uma coisa. Tem o tripé, né? O senhor falava do tripé. E o terceiro seria a conização. Porque a conização é uma cirurgia curativa. Qual é o nome? Preventiva. Conização. Conização. É porque é um cone, corta em forma de um cone. Ela seria uma cirurgia preventiva. Por quê? Porque se o câncer está para se desenvolver ali, na hora que você corta, ele não desenvolve mais. Outra vantagem, Patrick, ao invés de nós ficarmos esperando as pacientes chegarem como chegam hoje no SECOM, com câncer avançado, onde metade da radioterapia você gasta com essas mulheres, um gasto enorme com quimioterapia, que chega por ano em torno de quase 20 milhões. Então, esses gastos, a tendência vão ser desaparecer. Doutor Gerson, qual o número de casos anualmente que nós temos aqui no estado do Amazonas do câncer de colo de útero? Tem uma estimativa? Tem sim. Está estimado para esse ano em torno de 720 casos. Para esse ano? 720 novos casos? Novos casos, sim, novos casos. Esse número é comparado com outros estados da federação? Não. O nosso enfim, é muito grande. Disparado? Disparado, não tem. Para você ter uma ideia, o primeiro câncer dentro do estado do Amazonas é câncer do colo. O segundo é próstata. E o terceiro é mama. Tanto é verdade que o governador Wilson Lima resolveu colocar, por isso que eu digo, enquanto não se transformar num ato político essa doença, e que nós conseguimos que eles se transformassem, as coisas não caminham. Então, assim, ele colocou uma lei que diz que todo funcionário público tem direito a um dia para fazer a sua mamografia e seu preventivo. Isso foi promulgado ano passado. Então, isso representa um avanço em termos de saúde pública para nós. Doutor Gerson, essa doença, ela mata? Mata é aquilo que eu estava falando. Morre a cada 2 dias, vai bem dizer, 1 dia e meio, uma mulher dentro desse estado. Portanto, e a faixa etária dessa mulher? Pois é, aí é a coisa mais dramática que nós temos. Enquanto o câncer de mama atinge essas mulheres acima dos 45 anos de idade, o câncer do colo é diferente. Ele atinge as mulheres numa fase em que elas são muito novinhas ainda, 25 anos. Normalmente são aquelas mulheres que sustentam a família. E, portanto, essas mulheres são, no momento que ela é mais produtiva, ela perde todo
aquela coisa, deixa filhos órfãos aí, como nós temos, tudo em decorrência do câncer do colo. Bem, São muito novinhas ainda. pois é, esses números, essas questões que o senhor está colocando para a gente só demonstram a importância do Março Lilás, cada vez mais. E o Março de Lilás foi um movimento único criado também pela doutora Mônica. A Mônica que abarcou essa causa, né? Então, nós devemos muito isso a ela. E, doutor, como é que está o acompanhamento assim, necessário às mulheres lá na Fundação SECOM a partir do momento que há o diagnóstico positivo desse câncer no colo do útero? Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Os cânceres, quando chegam na Fundação SECOM, são cânceres avançados. Às vezes, nem chance de cirurgia essas mulheres têm. Elas têm que ir diretamente para a rádio e para a quimioterapia. Você vê uma coisa absurda, avançada. Então, o primeiro passo vai ser nós controlarmos isso aí. Ou seja, toda a rede, o governo estadual e o municipal vão ter que se reunir e se unir nessa hora para tentar mudar esse flagelo que nós temos. Agora, como é que elas são atendidas? Hoje nós mudamos a nossa dinâmica. Antigamente as pessoas chegavam já no estágio avançado e complicavam ainda mais porque ficavam perdidas dentro do nosso sistema, dentro do próprio SECOM. Hoje existe uma coisa que nós chamamos de enfermeira navegadora. Para você ter uma ideia, antigamente a paciente chegava e levava quase 60 dias para resolver a situação dela. Hoje, em 15 dias ela resolve. Essa está sendo a diferença. Com a enfermeira navegadora. E ela dentro do próprio SECOM. O que é que ela faz? Ela pega a paciente que está com câncer, que o médico pediu os exames, e vai, como diz, navegar nos pontos que ela tem que ir, acompanhada por ela. Então, essa está sendo uma diferença nossa. E a partir daí ela não fica perdida ali dentro. E o hospital, por outro lado, sabe qual é a situação dela na hora e já encaminha para o normal trabalho. Para você ter uma ideia, eu vou já te citar um outro exemplo em relação à nossa gestão. Mulheres indígenas aldeadas com câncer do colo, elas chegavam e não tinham prioridade dentro da instituição. Então, isso foi uma outra norma que nós colocamos. Indígenas aldeadas, elas têm prioridade sobre os outros pacientes. O senhor ainda há pouco falou, quando chegou lá no cargo de diretor-presidente, o senhor ainda há pouco disse que, olha, a gente tem que sair desses muros aqui. Sim. O senhor ainda há pouco falou. E eu lembrei também, a nossa produção levantou, que estão previstas palestras em escolas, não é? Sim. E também em órgãos públicos. Sim. É esse sair dos muros ali, daquele local, e ir cada vez mais a informação? Não é isso. O que é? O sair do muro é nós sairmos de dentro da Fundação SECOM para ir ao interior. Ao interior. Ao interior. E as aldeias também. Exatamente. Não, as aldeias... Elas que chegam. Que chegam na cidade de Polos. Entendeu? Vão ser 5 que nós vamos. E aí nós vamos levar os equipamentos do SECOM para lá. Isso é sair dos muros do SECOM. E vamos sair para quê? Para operar. Nós não vamos sair para dar palestra, nós vamos sair para operar essas mulheres. Em se tratando de Amazonas, nós temos as dimensões continentais. 11 países europeus cabem aqui dentro. Né? Cabem aqui dentro. Temos essas dimensões continentais, temos as dificuldades no transporte, e essas viagens já começaram? Estão previstas para... Não, está prevista para abril. Abril agora desse. Provavelmente vai ser Parintins, a primeira cidade, até tem um simbolismo ali também de ser Parintins, né? A questão do boi, aquela época é uma época de bastante... dá para orientar bem as mulheres, né? Agora, e quanto aos exames preventivos, doutor Gerson Mourão, eles são feitos nas redes estadual e municipal ou não? Sim. E agora, ontem, nesse nosso encontro, a secretária de Saúde, o Magaldi, já sinalizou que vão ser intensificados, principalmente agora, nesse mês de março. Né? Então, ou seja... O câncer do colo, ele não pode ser resolvido pela Fundação SECOM, entendeu? Ele tem que ser resolvido na rede municipal e rede estadual, fora do SECOM. Ou seja, ali vão ser feitas o quê? Os preventivos e rapidamente tem que ser solucionado isso aí. Nós estamos conversando com o ginecologista e mastologista, diretor-presidente da Fundação SECOM,
Dr. Gerson Mourão, que está com a gente. Dr. Gerson, acabei de receber informações da produção que na live do D24 tem muita pergunta das mulheres, principalmente sobre o exame preventivo, como faz? Olha, o exame preventivo é aquele exame que a mulher não precisa ir a cada 6 meses, basta que ela faça o seu preventivo todos os anos. É aquele exame que ela vai no ginecologista e fica naquela posiçãozinha lá, com a perninha afastada, e é colocado o que antigamente chamava bico de pato, né, que é o espéculo. E quando você coloca o espéculo, você está vendo exatamente aonde o câncer vai se desenvolver, que é o colo do útero dela. Está na frente do médico, está na frente da enfermeira, porque as enfermeiras também colhem esse tipo de exame. E naquele momento, com uma pequena espátula, você colhe aquele exame. Então, Bem, o senhor disse que não precisa ser semestral? Anual? Não, Como não, é que é? não. É Qual o anual. intervalo de tempo? Tem que ser anual. Anual. A partir de que idade a mulher começa a fazer? Tão logo ela inicia a vida sexual. Iniciou a vida sexual, como se trata de uma doença sexualmente transmissível, então, iniciou a vida sexual, ela tem que começar a fazer o seu preventivo, anualmente. Todos os anos e na rede pública, tanto municipal quanto estadual? Principalmente a municipal. É lá que é a grande base, viu? A base é a municipal. O senhor falou que uma enfermeira também pode fazer esse sem exame, dúvida, né? Não é só o médico ali, não. A quantidade de médicos que existe hoje no país ou dentro do nosso estado, jamais eles iam conseguir, nós íamos conseguir realizar esses exames. Então, assim, uma enfermeira é a grande base hoje que nós temos dentro do estado. Que, por sinal, na rede pública, de modo geral, quem colhe esses preventivos são enfermeiras. Mas a mulher, a sociedade confia, porque a pessoa quer ver o médico, quer ir lá no médico. Isso não é um pouco cultural também, que procura enfermeira que resolve também? Exatamente, é. Eu acho que essa ideia está cada dia mais sendo... É uma questão de educação, né, de cultura. Isso está cada dia mais desaparecendo. Hoje em dia, as pacientes elas procuram um bom atendimento. Às vezes o médico é um pouco corrido, a enfermeira dá um atendimento mais adequado para elas naquele momento. Então, assim, esse tipo de reclamação está tendendo a sumir. Que bom, né, doutor? E a sintonia entre o Estado e a Prefeitura nessa questão aí da saúde em relação ao câncer de colo e a outros detalhes? O senhor tem visto uma sintonia boa? Ontem, quando nós abrimos o Março de Lilás, uma das coisas que nós deixamos bem claro é que se nós quisermos controlar o câncer dentro do Estado, foi como eu disse, o SECOM não tem culpa dos casos chegarem avançados lá dentro, não. É culpa da rede, e a rede é Censa e o próprio Estado. Então, assim, a união deles nesse momento é vital para o combate do câncer do colo. E isto já começou a acontecer. Por exemplo, o SECOM era o único órgão onde se realizava essa cirurgia conização. Ontem, por exemplo, já foi sinalizado para nós que terão outros centros dentro de Manaus. Entendeu? Então, assim, nós vamos ter a Secretaria Municipal dizendo que vai aumentar, inclusive, esse mês os exames preventivos, isso é muito importante para nós, e vão ter outros centros também que vão fazer a conização, essa cirurgia curativa. Então, nesse sentido, está sinalizado que não tem mais saída para nós. A questão é essa. Nós dentro do SECOM, nós já mostramos, não tem saída. Ou se une, ou o câncer do colo não vai ser resolvido. Pois é, e o senhor conseguiu provar também que a questão é a gestão, né? Eu lembro que o governo, quando assumiu, o atual governo estadual, quando assumiu, falava muito sobre déficit, problemas financeiros e muitos problemas. O senhor chegou lá nessa área da Fundação SECOM e, com gestão, conseguiu solucionar boa parte dos problemas. Para você ter uma ideia, ontem eu estava até brincando com o pessoal na hora que eu fui falar, na abertura do Março de Lilás. Eu disse assim, quando eu vi o déficit que tinha em termos de dinheiro para a saúde, particularmente para o SECOM, eu quase entregava o cargo e saía correndo. Eu até brinquei assim. E assim, assustava, né? Assustava. Agora, para você ver, nós enxugamos o sistema, parece mentira, que estava muito encharcado o SECOM, nós conseguimos enxugar. E Patrick, e mesmo na crise, nós fizemos algo que ninguém poderia imaginar que nós íamos fazer. Nós aumentamos em 29% as cirurgias.
mesmo na crise. Foi preciso contratar alguém? Não foi preciso contar com o mesmo grupo e com menos gente, por sinal. O que mudou foi a gestão. Gestão. Aquilo lá. E tem um detalhe. Este ano também, o que foi que eu consegui fazer ano passado? Ao invés de ir na Assembleia e falar sobre a questão do SECOM, eu peguei cada um dos deputados e levei a Fundação SECOM, para eles entenderem como é que o SECOM funcionava. Era um absurdo. Nós trabalhávamos com equipamentos velhos do outro hospital, do antigo hospital. Nós não tínhamos reciclado esse equipamento. E aí as emendas para esse ano foram significativamente grandes para a gente melhorar isso aí. Esse ano vai ser o ano da melhora. Então, essa ideia do senhor de dizer assim, olha, nós não vamos mais na Assembleia dar informações para vocês, não. Nós queremos que vocês, deputados estaduais, venham aqui no SECOM ver a realidade. Sim. Isso se repercutiu com emendas parlamentares em grana? Qual o valor do total? O senhor tem uma noção? Eu não quero dizer para não causar inveja, mas é em torno de 10 milhões. Porque, assim, por exemplo, o Bolsa Saraiva deu inicialmente 2 milhões e 750, vai Deputado dar mais, federal. Mais 2 milhões e 750. Como é o nome dele? Então não foi só a bancada estadual, a federal também. A federal também. Eles visitaram Dos deputados federais tem o Silas, tem o Bosco Saraiva, tem o Saraiva, Pablo, tem o capitão Alberto Neto. O Pablo esteve lá. Tem o Átila. Átila teve recentemente, deu 500 mil, entendeu? O Belarmino Lins deu também estadual, 500 mil. Né? Então, assim, o Périx deu 500 mil. E com esse dinheiro, o que já está sendo planejado para fazer? Não, aí o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu diria assim, a alma do hospital é o centro cirúrgico, porque ali é que está nós vamos reformar. Nós só tem 5 salas funcionando. Aliás, 4 salas. Nós vamos fazer funcionar as 8. O total. São 8 lá, o total 8, é de 8? 8 salas. E apenas 4 estão funcionando atualmente. Porque as outras estão um problema aqui, um problema lá. Então, nós vamos ter as 8 salas funcionando com essas emendas. Quando? Eu acho que no meio do ano nós estamos totalmente com elas reformadas. Doutor Gerson, qual o papel do homem, do companheiro, do marido, ao saber que a mulher dele está enfrentando esse problema e a mulher dele chega com ele e fala, porque ela vai ter que falar, e ele também tem que saber. E como é que o senhor vê o papel do companheiro para ajudar? Você falou justamente a palavra certa. Ele tem que ser companheiro. O que acontece é que alguns abandonam. Mas o que você vê também são cenas assim que emocionam a gente, sabe? Que estavam prestes a se separar, no instante que ele descobriu que ele tinha a doença, eles reataram o casamento, se fortificaram mais. Então, isso são lições de vida para a gente mesmo. Muito interessante isso. Num momento bem complicado, fortaleceu o amor entre essas pessoas. E agora, uma coisa é muito clara. Quem é mais companheiro numa hora dessa? Como sempre, é a mulher. O caba, quando está lá com o seu câncer de próstata, ela está ao lado dele. Às vezes ela tem um câncer de mama, ele cai fora. Né? Então tem tudo isso. Então, assim, se a gente for computar, a mulher é mais companheira do que o homem. E é com essa frase, que a mulher é mais companheira que o homem, que nós queremos agradecer muito a presença do senhor aqui. Mas não antes de perguntar o que mais tem de evento do Março Lilás, ainda daqui para frente. Sim, o Março Lilás ele vai ser composto de palestras, até no próprio Palácio vai ter palestra. Em todos os locais que forem possíveis, nós vamos ter palestra. Tanto a Censa como a Suzan vão fazer palestra relacionada ao câncer do colo. Gerson Mourão, diretor-presidente da Fundação SECOM, ginecologista, mastologista, o nosso agradecimento ao senhor. Esperamos contar com o senhor mais vezes, com outros assuntos, quem sabe no fim dessa campanha. Eu gostaria. De sabermos o resultado, né? Como é que foi isso, como as mulheres abraçaram tudo isso. E não só as mulheres, a sociedade, né? Sem dúvida. Obrigado ao senhor, a gente espera contar com o senhor em breve. Eu que agradeço.